Bem-vindos a esta análise. Hoje nós vamos desvendar um assunto que, honestamente, tomou conta das manchetes ultimamente. Essa verdadeira explosão no discurso sobre OVNIs e alienígenas. A partir do material das nossas fontes, vamos explorar de forma super objetiva uma teoria bem intrigante. A teoria de que todo esse fascínio a extraterrestre pode, na verdade, estar servindo como uma gigantesca cortina de fumaça política. Então, vamos direto ao ponto e tentar entender o que exatamente está por trás dessa súbita transparência governamental. O nosso roteiro hoje vai descascar as camadas dessa narrativa. A gente vai passar pelo retorno dos OVNIs, a diferença crucial entre OVNI e alienígena, a tática de distração, a ideia de uma ameaça externa e, por fim, o caminho rumo a um governo global. Ponto número 1. O retorno dos OVNIs. Vamos dar uma olhada em como isso voltou com tudo para os holofotes. De acordo com as fontes, todo esse burburinho recente na grande mídia tem um ponto de partida bem claro: aqueles vídeos liberados pelo Pentágono lá em abril de 2020. Depois disso, a gente teve o ex-presidente Barack Obama dando entrevistas e confirmando que sim, existem objetos inexplicáveis no céu. E mais recentemente, promessas e liberações de arquivos por Donald Trump. É meio bizarro, né? Um tema que antes era tratado quase como ficção científica foi rapidamente elevado ao nível de debate de Estado pelas figuras políticas mais influentes do planeta. Ponto número 2. OVNI versus alienígena. Antes de ir mais fundo, a gente precisa fazer uma pausa aqui para esclarecer os termos. Esse é um detalhe que as fontes enfatizam muito e que frequentemente passa batido. De um lado, a gente tem o OVNI, que literalmente é só um objeto voador não identificado. Pode ser o teste de uma arma secreta de outro país, um fenômeno meteorológico muito louco ou até um balão. Do outro lado, temos o alienígena, que seria o ser extraterrestre de fato visitando a Terra. A mídia adora usar esses dois termos como se fossem a mesma coisa, mas eles definitivamente não são. O material argumenta o seguinte: vídeos granulados de objetos estranhos provam que existem coisas não identificadas voando por aí? Sim, com certeza. Mas isso prova que homenzinhos verdes estão no controle? Não. Não há nenhuma evidência concreta ligando uma coisa a outra. O universo é gigante, claro, mas misturar a existência de uma anomalia no céu com a confirmação de que estamos recebendo visitas intergalácticas é um salto e tanto. E segundo as análises, é exatamente aí, nessa confusão, que entra a manipulação. O que nos leva ao ponto 3, a tática de distração, a famosa cortina de fumaça. Bom, quando a imprensa e as autoridades, de repente, decidem focar todas as atenções na liberação de vídeos de OVNIs, os analistas políticos levantados pelas fontes fazem uma pergunta bem simples: o que exatamente esse ciclo de notícias está tentando abafar? As fontes sugerem que o assunto é usado como uma verdadeira anestesia social. Pensa bem, aquele primeiro grande vídeo do Pentágono foi liberado em abril de 2020, bem no pico do pânico global com a pandemia. Coincidência? Alguns acham que não. Teoriza-se também que discussões mais recentes sobre OVNIs surgem estrategicamente para esconder escândalos pesados, como os arquivos de Epstein, ou para tirar o foco de derrotas políticas grandes e de crises econômicas. Basicamente, o timing de quando se fala de OVNIs acaba sendo muito mais revelador do que o conteúdo dos vídeos em si. Ponto 4. A ameaça externa. Aqui a gente vai além das distrações do dia a dia. Sabe aquela ideia de filme onde a chegada de alienígenas faz toda a humanidade dar as mãos em paz? Pois é, as fontes apontam que a realidade seria bem diferente. Uma das análises destaca que confirmar uma presença extraterrestre iria, na verdade, desencadear uma paranoia geopolítica absurda. Superpotências como os Estados Unidos e a China iam começar uma corrida desesperada, cada um tentando ser o primeiro a garantir acordos ou acesso a tecnologias secretas. Seria o caos total. Mas, para evitar esse caos e conseguir forçar uma unificação, seria preciso criar a imagem de um inimigo em comum. A análise explora a teoria de que o conflito tradicional entre países não serve mais para unir o mundo. Para colocar todo mundo sob a mesma bandeira, você precisa de uma ameaça externa formidável, algo que faça a humanidade inteira sentir que está no mesmo barco. E é aí que entramos no ponto 5, rumo a um governo global, a grande conclusão dessas teorias. As fontes exploram a fundo o conceito de globalismo. E neste contexto específico, ele é definido como uma autoridade centralizada que usa o pretexto de uma ameaça global sem precedentes para justificar o controle. A ideia é exigir a submissão das nações, dizendo: nós precisamos centralizar o poder para proteger a todos. Tem uma frase do filósofo Olavo de Carvalho, de 2017, que resume isso perfeitamente. Ele disse que os ETs são absolutamente necessários à nova ordem global, existam ou não. O que isso quer dizer? Que a utilidade política dessa narrativa é gigantesca.
Um governo global só faz sentido se precisar representar toda a humanidade contra uma força de fora. Se os ETs são reais ou não, nem importa tanto para essa agenda, contando que as pessoas acreditem na ameaça. No fim das contas, o argumento apresentado de forma neutra pelos materiais é que a narrativa de uma ameaça alienígena funciona como a cartada final, é a desculpa perfeita para convencer o público de que as nações e os governos locais não dão mais conta do recado e que a gente precisa de burocratas centralizando o poder para garantir a nossa sobrevivência. Então, para fechar esta nossa análise de hoje, fica aqui uma reflexão provocativa com base em tudo que vimos. Toda essa fixação repentina com os céus é mesmo fruto de uma busca científica genuína? Ou será que estamos diante de uma ferramenta política cuidadosamente construída para nos distrair? Será que a gente está olhando para as estrelas e esquecendo de olhar para quem está puxando as cordas aqui mesmo, no nosso planeta? Fica o questionamento. É sem dúvida um debate que está só começando.